Acabou a comunidade de líder. Vamos lá. Acabou a comunidade de líder. Pode. Beleza? Acabou a comunidade de líder. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiro lamento que o plenário esteja vazio nesse início de sessão. Mas eu venho a essa tribuna. Quer trocar com o horário de parlamentar? Se quiser a comunidade de líder, troca. Você quer que Se pudesse, eu... Deputado Regufo está abrindo mão, pelo que eu entendi. Mas eu vou poder falar no comunicado. No comunicado de parlamentar. Está encerrado o comunicado de líderes. Passamos, então, para o comunicado de parlamentar. Primeiro inscrito, deputado Milton Barbosa. O senhor vai usar a palavra, deputado? Quer inverter? Segundo inscrito, deputada Jaqueline Roriz. Não se encontra. Terceiro inscrito, deputado Batista das Cooperativas. Não se encontra. Quarto inscrito, deputado Rogério Lice. Não se encontra. Quinto inscrito, deputado Rádio Mansur. Não se encontra. Sexto inscrito, deputado Chico Leite. Não se encontra. Sétimo inscrito, deputado Paulo Tadeu. Não se encontra no momento. Oitavo inscrito, deputado Benício. Passamos, então, para deputado Regufo, comunicado de parlamentar. Está encerrado, só vamos ver oito. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, apesar do plenário estar vazio, eu vou fazer aqui um comunicado muito importante. Eu recebi várias denúncias na ouvidoria da Câmara Legislativa, senhor presidente, sobre graves denúncias no Hospital Regional de Taguatinga, no HRT. E essa manhã eu estive no Hospital Regional de Taguatinga e pude constatar uma série de coisas erradas naquele hospital público. Primeiro, a pergunta que todos me fizeram: ah, mas isso é rotineiro, isso é normal. O tempo inteiro há coisas erradas nos hospitais públicos. Mas não é porque existem coisas erradas que nós temos que encarar isso como se fossem normais e naturais. É muito triste quando uma população perde a sua capacidade de sonhar com um setor público de saúde mais digno, e pior, quando a sua população, e principalmente os seus agentes públicos, perdem a sua capacidade de se indignar com as coisas erradas. No HRT, no Hospital Regional de Taguatinga, encontrei um centro cirúrgico que está fechado há 3 anos. Há 3 anos que o centro cirúrgico do HRT está fechado. E lá não é feita nenhuma cirurgia. Quando tem cirurgia para ser feita, é transferida para o Hospital de Samambaia ou o Hospital da Ceilândia. Só existe no Hospital Regional de Taguatinga uma única ambulância funcionando. As outras 2 estão quebradas. Apenas uma única ambulância funcionando para atender a toda a população de Taguatinga. Além disso, uma denúncia grave de médicos furtando medicamentos, furtando remédios. E como se não bastasse isso tudo, ainda médicos driblando a escala, ocorrendo falta de médicos. Uma falta de uma fiscalização rigorosa permite isso. Com superlotação no pronto-socorro, tendo pessoas, isso atestado por mim, estando 8 horas numa fila para esperar um atendimento de emergência. Isso não é problema, isso é normal. No Brasil agora é assim, é normal, é tudo natural. Ah, mas isso tem todo dia. Todo dia porque não é na pele da gente. Porque se fosse na pele de um ente querido de vocês, vocês não aceitariam essa situação. De 8 horas numa fila para ter um atendimento emergencial num pronto-socorro de um hospital. Sentindo dor.
Eu reconheço que a culpa não é só do atual governo, que tem apenas 3 meses. Mas eu queria saber o que este está fazendo para resolver isso, se não a curto prazo, pelo menos a médio prazo. O que está fazendo de concreto e de objetivo. E para completar, as denúncias com relação ao HRT, que aliás os funcionários me trataram muito bem lá, e eu tenho a obrigação de reconhecer aqui, inclusive o próprio diretor do hospital, Dr. Joaquim, foi muito solícito. Para completar, há uma falta total de medicamentos no HRT. No HRT, simplesmente não tinha Plasil, não tinha metoclopramida, que é o Plasil, para enjoo e náusea. Não tinha. De Dramin só tinham 65 ampolas. E de dipirona? Dipirona, de 15/3 a 15/4, o hospital só recebeu 5.000 ampolas de dipirona. Sendo, senhor presidente, sabe quanto é que o hospital precisava ter de dipirona ao longo de um mês? 12.000 ampolas. Ou seja, um déficit maior de 50%. Já que no período de um mês recebeu apenas 5.000 ampolas. 12.000 dividido por 30 dá 400 por dia. Sabe quanto é que tinha no estoque? Eu fui lá ver, eu vi a olho nu isso. Tinham apenas 100 ampolas de dipirona. Não dava nem para completar o dia de hoje. Mas isso é normal. Normal quando não atinge um ente querido. Porque aí a pessoa sente na pele. As coisas vão mudar nesse país quando as pessoas começarem a ver o que ocorre com os outros como se fossem com elas. E eu, como representante aqui, como agente público, tenho obrigação de sentir isso como se fosse com um ente querido. E isso não é demagogia. Isso foi o que eu vi e senti nessa manhã. Por último, eu queria fazer aqui algumas considerações, alguns comentários. Eu fui numa farmácia, na drogaria Rosário, na Rua das Farmácias, e uma cartela com 10 comprimidos de dipirona custa R$2, pois o governo do Distrito Federal está fazendo uma festa no dia 21 de abril, que vai custar R$3 milhões. Se não fizesse a festa, poderíamos comprar 1,5 milhão de cartelas de dipirona. 1,5 milhão. Ah, mas dipirona para quê? É melhor a festa. Comemorar o aniversário da cidade. É só ir na drogaria Rosário, na Rua das Farmácias. Vai custar R$2. Fiz uma pesquisa, foi o preço mais barato. O governo comprando em quantidade, podia até baratear ainda mais. Deputado Regufe, você dê a Vossa Excelência mais 1 minuto. Para zelar pelo dinheiro do contribuinte, como deve ser a obrigação do governo. Então, com esse dinheiro dessa festa, com esses 3 milhões, poderia se comprar 1,5 milhão de cartelas de dipirona, atender toda a rede pública. Não ia ter festa no dia 21 de abril para comemorar o aniversário da cidade, mas ia ter dipirona nos hospitais. E se a gente, ao invés de dipirona, fizesse a conta com Plasil? Aí a drogaria mais barata foi a drogaria Família, no Sudoeste. A cartela com 20 comprimidos de Plasil custava R$5. Então nós poderíamos comprar 600.000 cartelas de Plasil, ao invés de fazer a festa do aniversário. Deputado, você dê mais 2 minutos, Vossa Excelência, porque vejo que o assunto é relevante. Obrigado, senhor presidente. Ao invés de fazer a festa do aniversário de Brasília, que vai gastar 3 milhões, poderia se comprar 600.000 cartelas de Plasil, de metoclopramida, a R$5 cada uma, com 20 unidades de comprimido em cada uma. Mas o que é isso? É melhor fazer a festa. Vai comemorar o aniversário da cidade, deixa as pessoas sentindo dores nos hospitais. Ainda vai ter quem diga que esse meu discurso é demagogia. O senhor me solicita uma parte, senhor deputado Regufe? Eu já lhe solicito. Por favor. Isso
deputado Dr. Charles, é que eu não estou fazendo cálculo se eu levar em conta a viagem do governador para a Colômbia e as diárias que serão pagas para os representantes do governo. Porque aí nós vamos poder calcular, trocar a viagem para a Colômbia por dipirona e Plasil. Mas eu cedo uma parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Regufe. Me entristece muito, eu soube que o senhor esteve no HRT hoje pela manhã e viu o caos que se encontra no hospital. A gente fica muito entristecido. Meus colegas de lá me ligaram sobre essa questão e a gente sabe da falta de medicação, da falta de esparadrapo, sequer às vezes pode ser feito um curativo. Então, eu também repudio essa situação que se encontra no Hospital Taguatinga hoje. Deputado Dr. Charles, o senhor como médico, que aliás pelo seu serviço da saúde foi eleito para essa casa, pelos seus relevantes serviços, sabe que a saúde pública não pode ser tratada como vem sendo tratada ao longo de sucessivos governos. Isso que eu vi hoje é uma coisa que, se acontecesse com um ente querido de qualquer um dos parlamentares aqui, a pessoa ia sair de lá revoltado. Como acontece com... Deputado Regufe, vou lhe ceder excepcionalmente mais 1 minuto. Como acontece com alguns pobres coitados, não se tem esse mesmo zelo. Então, eu queria fazer aqui a sugestão que o governo não fizesse a festa de aniversário da cidade e que fizesse a reposição do estoque de Plasil e do estoque de dipirona. Até porque isso são seres humanos contribuintes que estão sentindo dor nas filas dos hospitais. Nada, absolutamente nada, justifica uma pessoa ficar 8 horas numa fila de emergência de hospital. Absolutamente nada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Batista das Cooperativas. Pela ordem. É correto pela ordem? Na verdade, não existe a figura pela ordem do nosso regimento. Seria uma questão de ordem de Vossa Excelência. Questão de ordem. Queria pedir a complacência de Vossa Excelência, só para fazer uma colocação em cima do que o senhor Regufe... O senhor está inscrito aqui logo em seguida. O senhor gostaria de usar a palavra lá em Não cima? gostaria de usar a palavra até para resgatar aquele acordo que nós fizemos ontem. E o tempo que eu gostaria de falar é apenas 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Eu queria Qual a palavra, deputado Batista? Obrigado. Queria só fazer uma colocação para o deputado Regufe, que eu concordo quase que em gênero, número e grau com tudo que Vossa Excelência aqui falou. Situação da saúde no Distrito Federal é caótica, já esteve bem pior. Esse atual governo, o governo Arruda, tem desenvolvido várias ações para melhorar a saúde do Distrito Federal, mas ainda tem muito a desejar e isso é sabido por todos nós. Agora eu queria me permitir discordar de Vossa Excelência para que não propusemos trocar a festa do próximo dia 21 de abril por Plasil, que tanto é necessário, por dipirona, porque aí nós também vamos ter que cancelar o Natal, cancelar as comemorações de Ano Novo, cancelar os eventos de cultura. Então, uma coisa não depende da outra. No próximo dia 21 de abril, o governo do Distrito Federal, através de uma iniciativa do vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, está fazendo uma verdadeira empreitada. Simplesmente conseguiu-se um acordo com uma empresa aérea para que nesse dia todas as pessoas que se dirigir ao Distrito Federal não tenham a sua passagem cobrada. E por que isso? Porque nós estaremos, todos nós, fazendo uma grande atividade que começará logo 8 horas da manhã e se encerrará em torno de 0 hora, 1 hora da manhã, com vários eventos culturais, passando pela troca da bandeira no pavilhão, passando por um show, Zezé de Camargo e Luciano, Banda Calypso. Nós estaremos fazendo uma verdadeira integração com toda a população do Distrito Federal e trazendo uma gama enorme
de turistas. Nós queremos e vamos, nesse governo, desenvolver o turismo. Próximo inscrito, Questão de ordem, senhor presidente. questão de ordem, deputado Ailton Gomes. Só para avisar para Vossa Excelência que o nobre deputado Berinaldo Pontes pediu para avisar aqui que realmente ele está com a questão de saúde e, devido a isso, não vai poder estar presente à casa hoje. Eu quero só, antes de seguir na chamada aqui, lembrar os companheiros parlamentares dessa casa, colegas, que ontem, permanentemente, foi feito um apelo a essa presidência para que a gente colocasse o projeto antinepotismo na pauta. E que nós fizemos um acordo aqui nessa casa que chegaríamos às 15 horas em ponto, e abriríamos mãos do nosso discurso para que a gente pudesse vencer a pauta e votar o projeto que é de anseio da população. Nós estamos aqui no horário marcado, pedindo aos parlamentares que queiram participar realmente da empleitada pela moralização, vamos dizer assim, pelo menos na questão do nepotismo, do antinepotismo nessa casa, que são realmente os parlamentares que estão aqui, ao meu entender, e que se dispõem a fazer isso. Eu quero já manifestar desde já meus parabéns e mostro que estão realmente compenetrados com o novo espírito da legislatura dessa casa. Há expediente sobre a mesa, solicito o terceiro secretário que faça a leitura. Ata sucinta da 18ª sessão ordinária, em 20 de março de 2007. Dou como lida e aprovada a ata, se nenhum parlamentar se manifestar ao contrário. O próximo inscrito, deputado Brunelli, não está. Deputado Ailton Gomes é o próximo inscrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antes de dar prosseguimento a passar a palavra para o deputado Ailton, eu quero só comunicar que o deputado Chico Leite avisou que estava atrasado porque está numa audiência com o procurador do Distrito Federal. Com a palavra, deputado Ailton Gomes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Charlim, meu grande amigo, os companheiros dessa casa, toda a imprensa, todos que estão aqui hoje, mais uma tarde de luta. O que me traz essa tribuna hoje, eu quero aproveitar aqui também, viu, nobre deputado Regufe, acho que a sua colocação foi perfeita. Eu acredito que Taguatinga retrata o quadro da saúde do Distrito Federal. Eu quero dizer que em Planaltina nós estamos passando pela mesma situação. E eu acho que só numa manobra, só de mãos dadas, junto aqui nessa casa, junto com o governador, é que nós vamos realmente resolver o caos que está a nossa saúde. Eu acredito que no tempo necessário, com o prazo que o governador nos deu, eu acredito que ele vai recuperar parte ou totalidade dessa saúde. Mas eu quero dizer aos companheiros do Corpo de Bombeiro que nós iniciamos uma caminhada em visita aos quartéis, nós iniciamos uma verdadeira via crucis aí realmente, porque os quartéis são distantes, para ouvir os companheiros, para realmente estar presente e mais uma vez denotar a parceria, o companheirismo e o quanto realmente a gente vai lutar nessa gestão. E os companheiros da Polícia Militar, idem, nós estamos agendando visitas, nós estamos passando, não inopinadamente, mas estamos passando devidamente autorizados, para que a gente realmente retrate como está o quadro também da nossa segurança. Os companheiros podem ficar tranquilos que da forma correta, no momento certo, nós estamos agindo junto com o governador para as causas dessas categorias que tanto precisa do nosso apoio. E eu quero aqui fazer um convite a todos os parlamentares, numa força-tarefa, para que realmente também contribui, que a gente concentre também a nossa força na segurança pública do Distrito Federal, que precisa e o cidadão precisa estar bem seguro. Então, nobre presidente, quero só deixar registrado nessa tarde
que o nosso compromisso hoje vai ser mantido com todos os projetos que será colocado aqui hoje. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Batista das Cooperativas. Ontem, na noite de ontem, por volta de 19h30, nós, líderes de partidos, colegiados aqui, os deputados que estavam presentes, fizemos um acordo em que hoje, imediatamente, todos nós chegaríamos 3 horas da tarde e que, em um grande esforço, trabalharíamos para desobstruir a pauta. Nós temos hoje 25 vetos a serem votados. E aí eu quero parabenizar o deputado Charles, parabenizar Vossa Excelência, senhor presidente, parabenizar o deputado Regufe, deputado Raad, deputada Jaqueline Roriz, deputada Luzia de Paula e o deputado Milton Barbosa, por estarem aqui. E lamentar a ausência de alguns parlamentares, principalmente a ausência da bancada do Partido dos Trabalhadores, porque fizeram um desafio ontem a Vossa Excelência. Nós nos comprometemos a desobstruir a pauta e votar o projeto de lei que versa sobre a questão do nepotismo. Queremos votar, precisamos votar, mas precisamos ter quórum. Muito bem colocado, deputado Batista das Cooperativas. Eu me recordo bem do acordo, porque havia um pedido constante de que a gente invertesse a pauta, passando por cima do regimento interno. E o meu compromisso era de colocar o projeto antinepotismo como o primeiro item da pauta, após os vetos do regimento de urgência. E eu quero ler para vocês, e para toda a imprensa, infelizmente a imprensa não está toda aqui como estava ontem. Talvez por isso que a gente tenha essa ausência. Mas quero ler para vocês o item 50. É o item imediato após os projetos de veto e os projetos de regime de urgência que estão bloqueando a pauta, que é o projeto de resolução número 7, de autoria de vários deputados, que veda a nomeação de pessoas que especifica, ou seja, o projeto antinepotismo está na pauta como combinado. A parte da presidência, que é de fazer a pauta, foi cumprida. A parte dos parlamentares que estão nesse plenário foi cumprido. Então eu acho que as pessoas que muitas vezes ficam cobrando o posicionamento de nós rompermos o regimento por questões casuísticas é muito arriscado para essa casa. O nosso compromisso não pode ser com um momento da história de Brasília, tem que ser com toda a história do Distrito Federal e do Legislativo. Doutor Charles, se o senhor me permite, eu queria ler um documento que está na minha mão, só para citar, deputado Regufe, que no ano de 2001, eu também fui visitar um hospital de Brasília, quando era parlamentar, e esse hospital era o Hospital Regional de Taguatinga. E por coincidência, o diretor daquele hospital era o doutor Charles, que hoje é deputado. E eu aprovei aqui na Câmara Legislativa uma moção, em homenagem ao diretor naquela época. Dizia o seguinte: excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, propomos aos 9 parlamentares que seja aprovada moção que parabeniza o doutor Charles Roberto de Lima, diretor do Hospital Regional de Taguatinga, pela criação do curso de alfabetização dos funcionários daquela casa. Além de ter visto um hospital, e eu era parlamentar de oposição, em grandes condições de serviço à população, ainda me deparei com um projeto de alfabetização dos servidores de limpeza e de manutenção daquele órgão. Portanto, fiz essa homenagem naquela ocasião ao deputado, hoje deputado Charles. Quero agradecer, presidente, essa moção de 2001 e lembrar que a gente fica muito triste do jeito que nós encontramos no hospital hoje. Momente para o senhor ser parlamentar da oposição naquela época, que podia ter batido, que podia realmente ter falado de outras questões. Muito obrigado. Passamos para o primeiro item da pauta. Solicito Vossa Excelência que faça a leitura do primeiro item da pauta. Deputado Aguinaldo de Jesus. Não, é chamada não, é o primeiro item. Vamos para a votação, ninguém pediu. Seguindo a orientação da mesa, da assessoria de plenário, passamos então para a chamada dos parlamentares.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Presente. Deputado Batista das Cooperativas. Presente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Presente. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Cabo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Presente. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputada Jaqueline Roriz. Presente. Deputado Leonardo Prudente. Presente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Milton Barbosa. Presente. Deputado Paulo Roriz. Presente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Rádio Massur. Presente. Deputado Regufe. Presente. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Ausente. Deputada Alírio Neto. Presente. Temos 13 parlamentares presentes. Alô? Temos 13. 1, 2. Temos 13 parlamentares presentes. A quórum, portanto, passamos para o primeiro item da pauta. Vamos lavar o rodo agora. Toca dentro. Item número 1. Item 1. Apreciação do voto parcial ao caput do artigo 101 e ao seu parágrafo terceiro do projeto de lei complementar número 133 de 2005, mensagem número 40606, de autoria do Poder Executivo, que dispõe Questão de ordem, sobre senhor presidente. só um pouquinho, Ele deputado tem que concluir Regu, aqui. sobre o plano diretor local da região administrativa do Guará, RA 10, que estabelece diretrizes e estratégias para o seu desenvolvimento sustentável e integrado. Solicito. Questão de ordem, deputado Regu. Questão de ordem. O artigo 132 diz o seguinte, que o presidente da Câmara Legislativa devolverá ao autor a proposição que no inciso 2 esteja desacompanhada de cópia ou transcrição de disposições normativas ou contratuais a que o texto fizer remissão. E no item 1 da pauta não existe os anexos. Esse projeto, essa sua posição, deputado, ela é correta quando se trata de projetos inicial, que nós já estamos fazendo a discussão de veto. Então, essa proposição já tramitou na casa, em 2 turnos, foi aprovado e foi para a sanção do governador. Portanto, no período de tramitação, ela tinha os anexos. O que nós estamos discutindo agora é o veto, a disposição do governo de fazer o veto. Mas, para não ter polêmica, nós partimos para o item 2. Item 2. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 739 de 2003, mensagem número 420 de 2006, de autoria da deputada Érica Cocai e Arlete Sampaio, que dispõe sobre a proibição de privatização ou terceirização do serviço público das atividades desempenhadas pela carreira Assistência e Educação nas Escolas Públicas do Distrito Federal. Convido o deputado Ailton Gomes, pela CCJ, para fazer leitura do relatório.
Presidente, se Vossa Excelência me permite, esse item de número 2, que haviam 2 itens de dissenso, que eram exatamente esses 2, não sei se Vossa Excelência lembra da pauta que restou de debates. Então, o item número 1, havia um debate acerca do Guará, e o item número 2 é exatamente o relativo aos psicólogos, aquele que Vossa Excelência, a deputada Érica levantou no nosso colégio de líderes, ampliada a questão de ordem. Se Vossa Excelência pudesse passar para o seguinte, quando a deputada Érica chega... Acatada a sua questão de ordem. Por favor, leitura do item número 3. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Vossa Excelência também, presidente. Vossa Excelência ter justificado nosso atraso, mas quero dar uma boa notícia. O Ministério Público do Trabalho acaba de entrar na intermediação, a nosso pedido, na intermediação da greve dos servidores da Novacap e servidoras. Nesse momento, o doutor Maurício Corrêa, procurador regional do trabalho, levei a postulação em nome dos trabalhadores, nosso partido, e levei a postulação em nome da casa também, ousando usar inclusive o nome de Vossa Excelência, que eu sei que está muito preocupado com a situação. Muito obrigado, senhor. Obrigado pelo comunicado, deputado Chico Leite. Item número 3. Item 3. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 1494 de 2004, mensagem 2407, de autoria do deputado Odilon Aires, que torna obrigatória a presença de um psicólogo nas escolas da rede pública do Distrito Federal. Quem é o relator? Convido Vossa Excelência para fazer leitura do relatório ou indicar. Presidente, trata-se da lei de veto oposto ao PL 1494/2004, que aspas torna obrigatória. Bom, esse é exatamente o que nós pedimos a suspensão, presidente. Há uma falha na pauta. A pedido do deputado Chico Leite, nós passamos para o item número 4 e será a última versão de pauta. Combinado, deputado? Combinado, presidente. Eu só quero que nós possamos aguardar a presença dos parlamentares que têm interesse nos devidos projetos. Concordo, mas eu acho que a partir de agora já foi dado um tempo suficiente para os parlamentares chegar. São 45 minutos já além do horário marcado. E a gente precisamos tocar. Item número 4, por favor, deputado Charles. Item número 4. Vamos esgotar a pauta hoje, presidente. Apreciação do veto total do projeto de lei número 1811 de 2005, mensagem número 2207, de autoria dos deputados Eliana Pedrosa e Wilson Lima, que dispõe sobre o parcelamento de multas de trânsito no Distrito Federal e da outras providências. Solicito ao deputado Chico Leite que faça a leitura do relatório. Com acatamento devido, presidente. Trata-se de veto oposto ao PL 1811/2005, que aspas, dispõe sobre parcelamento de multas de trânsito do Distrito Federal e da outras providências. O PL, depois de aprovar essa casa, presidente, mereceu, mesmo com o substitutivo da COF, o veto do senhor governador, que não obstante elogiasse os propósitos da iniciativa, invocava insuperáveis vícios de inconstitucionalidade, de vez que há na hipótese, segundo o mesmo relato, vício de iniciativa, presidente. Essa era a matéria que tinha a relatar. Em discussão, não tendo quem queira discutir, passamos para a votação. Presidente, o encaminhamento. Encaminhamento do líder do PT. Nosso encaminhamento, em razão, embora meritória a matéria, em razão do vício, é pela manutenção do veto. Passamos então à votação. Votação ostensiva, processo nominal. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto. Os que votarem não
estarão pela sua derrubada. Questão de encaminhamento, senhor presidente. Questão encaminhamento do deputado Batista. A bancada do governo vai orientar pela manutenção do veto. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos parlamentares para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Batista das Cooperativas, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Berinaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli, como vota? Sim. Deputado Cabo Patrício? Não. Deputado Chico Leite? Sim. Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Dr. Charles? Sim. Deputada Érica Cocai? Não. Deputada Jaqueline Roriz? Sim. Deputado Leonardo Prudente? Sim. Deputado Luzia de Paula? Sim. Deputado Milton Barbosa? Sim. Deputado Paulo Roriz? Sim. Deputado Paulo Tadeu? Ausente. Deputado Pedro Passos? Ausente. Deputado Hadi Massu? Sim. Deputado Regufe? Não. Não? Com declaração de voto. Deputado Rogério Ulisses? Ausente. Deputado Rony Nemer? Ausente. Deputado Wilson Lima? Sim. Deputado Alírio Neto? Sim. Sim. Oi? Não. Hã? Não, ausente. O veto foi mantido, 14 votos sim, 3 não e 7 ausência. Declaração de voto. Declaração de voto do deputado Regufe. Eu acho o projeto procedente. Apenas o parágrafo 2º, que acaba com a solidariedade do IPVA por parte do adquirente, eu acho que não procede. Agora, eu acho que, para evitar o destaque disso e complicar ainda mais a sessão, eu preferi não destacar. Agora, eu acho o projeto positivo e eu acho que não tem nenhum problema em você parcelar multas de trânsito, principalmente para pessoas humildes. É a minha declaração de voto. Solicito ao deputado Charles, segundo secretário dessa casa, que faça a leitura do item número 5. Item 5. Apreciação do veto parcial ao artigo 3º do projeto de lei número 2160 de 2005, mensagem número 1807, de autoria dos deputados José de Mário Wilson Lima, que torna obrigatória a disponibilidade de banheiro infantil em centros comerciais e assemelhados, estabelecidos no Distrito Federal, e dá outras providências. Solicito ao deputado Milton Barbosa que faça a leitura do relatório, por gentileza, pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, permissão para ir à parte final do relatório. Concedido, senhor deputado. Em sua mensagem à Câmara, o governador reconhece o conteúdo social do projeto e seu amparo na Constituição Federal e na lei orgânica. Ressalta, entretanto, o disposto no artigo 3º, que determina que a fiscalização do cumprimento da lei e a aplicação de penalidades compete ao Conselho da Criança e do Adolescente, uma vez que é certo que a definição do órgão público responsável por tais atribuições cabe exclusivamente ao Poder Executivo, que detém a competência privativa de exercer a administração superior
deste ente federado, artigo 100, inciso 4 da Lei Orgânica Federal, também, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º, inciso 4, continua o governador. Cabe ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que disponha sobre organização, atribuições e estruturação de órgãos e entidades da administração pública. Assim, o governador veta, por julgar inconstitucional, o artigo 3º do projeto, com fulcro nos artigos 71, parágrafo 1º, incisos 4 e 100, incisos 4, 6º e 10º, todos da Lei Orgânica Federal, e pugna pela manutenção deste veto parcial oposto ao projeto de lei 2100-2005, que ora é objeto de deliberação desta Casa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Aqueles que votarem, processo será ostensivo, nominal, e aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto. Aqueles que votarem não, pela derrubada. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura de chamada para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Berinaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Brunelli, como vota Vossa Excelência? Sim. Sim. Deputado Capo Patrício. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Não, trocou de lado, porra. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, sim. Deputada Érica Cocai. Perto do líder do sim. governo. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Sim. Desculpa o trabalho. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Hadi Mansur. Deputado Hadi. Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Neme. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Sim. O veto parcial ao artigo 3º do projeto de lei 2160 de 2005 foi mantido por 17 sim e 7 ausentes. Passamos ao item número 6 da pauta. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura do item 6. Item 6. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2291 de 2006, mensagem número 1 de 2007, de autoria do deputado Aguinaldo de Jesus, que dispõe sobre a inclusão de cláusulas obrigatórias no contrato de seguro de veículos automotores, incluindo na cobertura os sinistros considerados como acidentes naturais e da outras providências. Solicito ao deputado Ailton Gomes que faça a leitura do relatório. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 2291 de 2006, que dispõe sobre a inclusão de cláusula obrigatória no contrato de seguro de veículos automotores, incluindo na cobertura os sinistros considerados como acidentes naturais e da outras providências.
Assim, o chefe do Poder Executivo conclui que as proposições afrontam flagrantemente o disposto no artigo 22, inciso 1º, padecendo, portanto, de vício de constitucionalidade formal, o qual, por localizar-se na origem do ato, contamina-o por inteiro de invalidade intransponível. Essas são as considerações que entendemos indispensáveis à deliberação desta Casa sobre o veto em questão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Votação no processo ostensivo nominal. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto, aqueles que votarem não pela sua derrubada. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura chamada para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Capo Patrício. Não. Deputado Chico Leite. Não. Não. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Não. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Sim. Deputado Rade Massur. Sim. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Como vota? Sim. Vamos fazer na segunda-feira, pô. Quem? Vamos fazer o almoço segunda-feira, pô. Podemos almoçar na segunda. Podemos não? Está marcado. 4 não, 7. Mantido. O veto total ao projeto de lei 2.291 de 2006 foi mantido por 13 votos sim, 4 não e 7 ausência. Solicito ao deputado Dr. Charles, que está secretariando a mesa, que faça a leitura do item número 7. Item número 7. Apreciação do veto parcial ao artigo 2º do projeto de lei número 2.329 de 2006, mensagem número 3307, de autoria da deputada Maria da Guia, que dispõe sobre a inclusão de Festival Internacional de Inverno de Brasília no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Solicito ao deputado Pedro Passos que faça a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, pela Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 2.329/2006, que dispõe sobre a inclusão do Festival Internacional de Inverno de Brasília no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, este é o relatório aqui apresentado por escrito, senhor presidente. Em discussão, o relatório da CCJ, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Processo será ostensivo, nominal. Aqueles que quiserem manter o veto deverão votar sim. O que forem pela derrubada do veto, votarão não. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a chamada para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Como vota? Sim.
Deputado Capo Patrício. Deputado Capo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Como vota, deputado Chico Leite? Sim. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai, como vota? Ausente, deputada Érica Cocai. Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Paulo Roriz, sim? Sim. Sim. Deputado Pedro Passos. Deputado Pedro Passos. Como vota? Sim. 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 Deputado Rádio Mansur. Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Sim. O veto parcial ao artigo 2º do projeto de lei 2329 de 2006 foi mantido por 17 votos sim, 7 ausência. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura do item 8 da pauta. Item 8. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2361 de 2006, mensagem número 13 de 07, de autoria do deputado Eurides Brito, que isenta as vítimas de roubo e furto de pagamento pela expedição de segunda via de carteira de identidade. Solicito o deputado Chico Leite que faça, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que faça a leitura do relatório da vice-presidente, melhor falando, corrigindo, a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, trata-se do PL 2361, 2006, que aspa isenta as vítimas de roubo e furto de pagamento pela expedição da segunda via da carteira de identidade. Depois de aprovado nessa casa, o projeto mereceu veto do senhor governador, sob o argumento de que o fundamento encontra-se no artigo 131, inciso 2º da Lei Orgânica. Ou seja, a disposição sobre isenção sem a instrução necessária com os relatórios de estimativa de impacto orçamentário e financeiro correspondente. Era o que tinha a dizer para que votemos, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Votação ostensiva, processo nominal. Aqueles que votarem sim estão votando pela manutenção do veto. Aqueles que votarem não, pela sua derrubada. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura nominal dos deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Sim. Deputado Capo Patrício. Não. Deputado Chico Leite. Não. Não. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Não. Deputada Jaqueline Roriz. Não. Deputado Leonardo Prudente. Não. Deputada Luzia de Paula.
Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Como vota, deputado Paulo Roriz? Sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Rádio Massu. Não. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Ausente. Deputado Rony Neme. Ausente. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. O veto total ao projeto de lei 2.361 de 2006 foi mantido por 9 votos sim, 7 não e 8 ausência. Senhor presidente. Deputada Érica Cocai, por gentileza, pode falar. Apenas para informar que a Comissão de Direitos Humanos aprovou a convocação de 4 secretários. O secretário de Fazenda, que já esteve a essa casa, a convite da COF, o secretário de Saúde, o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e a secretária de Educação. Já temos agendada a vinda do secretário de Saúde, queria informar a todos os parlamentares, e particularmente aos que compõem a comissão, para o próximo dia 27, terça-feira, às 10 horas da manhã. Oi. E Sim. O secretário de Justiça, no dia 29, às 10 horas da manhã também, na próxima quinta-feira. A comissão aprovou no dia de ontem uma série de audiências públicas, dentre elas uma audiência para discutir as denúncias que foram veiculadas pela imprensa, como de autoria do promotor Jairo Bisol, que diz respeito à existência de um complô para desestabilizar o atual secretário de Saúde. Nós aprovamos uma audiência pública com a participação do promotor Jairo Bisol para que essas denúncias possam ser esclarecidas a esta casa e à sociedade do Distrito Federal. Nós ainda não temos um agendamento. Na medida em que não temos poder para convocar um promotor, nós estamos fazendo um convite ao promotor Jairo Bisol. Eu estou para entrar em contato com ele, não o consegui no dia de ontem, confesso que ele me retornou, entretanto, eu não pude atender, e vamos ver se nós agendamos esta audiência pública com esse foco específico o mais rápido possível, e tão logo seja agendada, nós estaremos informando ao conjunto dos parlamentares. Informa ainda que a Comissão de Direitos Humanos fará, no dia 26, às 8 horas da manhã, uma visita à ala de tratamento dos portadores de câncer do Hospital de Base, onde foram veiculadas uma série de notícias acerca do verdadeiro caos e do sofrimento imposto àquelas pessoas que portam câncer aqui no Distrito Federal. E, por fim, apenas dizer que estive hoje na posse de toda a equipe que vai dirigir as instituições de saúde mental, promotores de saúde mental aqui no Distrito Federal. Eu queria aqui de público dizer que as pessoas que estão assumindo essas funções, tanto a diretoria do Hospital São Vicente, quanto a diretoria do Instituto de Saúde Mental, quanto a coordenação de saúde mental do Distrito Federal, são pessoas que têm uma alta capacidade técnica e que têm uma visão humanista
e uma visão dentro do que prevê a lei nesse país, que há alguns anos já estabeleceu que nós temos que varrer todos os manicômios, inclusive aqueles que invadem as mentes dos agentes públicos neste país. Portanto, estive hoje na posse de toda a equipe de saúde mental e nós estamos reconhecendo o caráter técnico dessa equipe, a sua capacidade profissional e, além disso, dizer que foi criado também um colegiado de saúde mental que vai contar com a participação de várias representações da sociedade civil e uma série de representações do Estado, não apenas do Executivo, tanto do Poder Judiciário, quanto dessa Câmara Legislativa, quanto do próprio Poder Executivo. Acho que o colegiado será um bom fórum de discussão para que tenhamos uma política que atenda e tenha uma atenção primária à saúde mental. O doutor Charles sabe muito bem da importância da atenção primária e que possamos ter a transversalidade. Atenção primária e atenção à saúde mental, espaços de fala e de escuta para o sofrimento psíquico numa sociedade onde a identidade é tão rompida pelo próprio mercado, não é apenas uma atribuição da Secretaria de Saúde. Acho que também deveria existir e na Secretaria, nas políticas públicas de educação e tantas outras políticas. Era isso, senhor presidente. Desejo só um pouquinho de sorte, deputado Érico Cocai, a esses gestores, e também pediria que ele se preocupasse com isso que você colocou na atenção básica, que levasse a saúde mental cada vez mais para a atenção básica, com certeza os pacientes saem ganhando. Solicita, deputado doutor Charles, que faça a leitura do item número 9 da pauta de hoje. Item número 9. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2.375 de 2006, mensagem número 09 de 2007, de autoria da deputada Arlete Sampaio, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio artístico, cultural e histórico do Distrito Federal. Solicito o deputado Chico Leite que faça a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, com a permissão de Vossa Excelência, presidente, só para registrar que requeria a Comissão de Direitos Humanos que na mesma data em que venha o doutor Bisol, venha também o secretário de Governo Zé Humberto, também a convite, não por convocação, para esclarecer o que disse o governador Arruda, confirmando o complô no jornal para derrubar o secretário de Saúde. Só registrar isso, que já foi protocolado na Comissão de Direitos Humanos, para que no mesmo dia as questões sejam esclarecidas. Presidente, trata-se do PL 2375/2006, que, aspas, institui o registro de bens culturais de natureza imaterial, constitui patrimônio artístico, cultural e histórico do Distrito Federal. É da lavra da nova deputada, ex-deputada Arlete Sampaio. Depois de aprovado nessa casa, presidente, o projeto em voga foi vetado pelo senhor governador, dizendo que havia inconstitucionalidade formal decorrente da violação ao artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei Orgânica, que retrata exatamente a obrigação colocada, imposta ao Executivo de praticar atos de gestão que eles são próprios. Era o que tinha a relatar, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos... Presidente, se vocês me permitem, há entendimento, nesse caso, do Colégio de Líderes, para que o veto, em caso, seja rejeitado. Muito bem. Deputado Batista das Cooperativas. Senhor presidente, só a pedido do deputado Paulo Roriz, encaminhar a bancada do governo pela derrubada do veto. Em votação, voto será ostensivo, na modalidade nominal. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto, aqueles que votarem não, pela sua rejeição. Solicita ao doutor Charles que faça a chamada nominal para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, não. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Não. Deputado Benício Tavares, não. Deputado Berinaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli,
Deputado Brunelli. Não. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite. Não. Não. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, não. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Não. Deputada Jaqueline Roriz. Não. Deputado Leonardo Prudente. Não. Deputada Luzia de Paula. Deputada... Não. Cabo Patrício, não. Cabo Patrício, não. Deputado Ailton Gomes. Não. Derrubar o veto. Pois é. Tá tudo não. Deputado Milton Barbosa. Não. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, como vota, deputado? Sim? Sim, não? Não. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Hadi Massur. Não. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Não. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Não. Deputado Alírio Neto. Não. Não, 6 ausente. O veto total ao projeto de lei 2.375 de 2006 foi rejeitado por 18 votos não e 6 ausências. Solicito ao doutor Charles que faça a leitura do item número 10. Item número 10. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2.392 de 2006, mensagem número 17 de 07, de autoria do deputado Peniel Pacheco, que dispõe sobre a inclusão de autoridades eclesiásticas dos principais credos nas programações oficiais realizadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 2.392 de 2006, que dispõe sobre a inclusão de autoridades eclesiásticas dos principais credos nas programações oficiais realizadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Essas são as considerações que entendemos indispensável à deliberação desta Casa sobre o veto em questão, senhor presidente. Em discussão. Deputado Brunelli, Júnior Brunelli. Senhor presidente, eu quero reiterar meu ponto de vista dessa casa. Deputado Peniel Pacheco, através do plenário no ano passado, da nossa legislatura, veio fazer uma justiça aos outros segmentos da sociedade que professam de forma clara a sua religião. Nós sabemos que nós vivemos hoje um Estado laico. O Estado laico é exatamente o Estado que não tem a sua religião, mas o povo professa aquilo que acredita. E naquilo que acredita, nós temos que ter o equilíbrio das pessoas, não só da católica romana, mas da evangélica brasileira, dos espíritas, budistas, e assim dessa mesma forma. Então eu quero pedir a liderança dos partidos, meus colegas, para que nós possamos estar derrubando esse veto, promovendo uma justiça
que o Estado é laico e precisamos ter um equilíbrio. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação ostensiva no processo nominal. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto, os que votarem não pela sua rejeição. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a chamada nominal dos parlamentares para a votação. Senhor presidente, a pedido do deputado Paulo Roriz, eu queria orientar a bancada do governo por sim, pela manutenção do veto. Solicito ao deputado Charles que faça a chamada para a votação dos votos. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Berinaldo Pontes, ausente. Não? Eu votei quase todos lá já. Tá, claro, eu criei casa dele. Deputado Brunelli. Não. Deputado Capo Patrício. Deputado Capo Patrício. Eu pedi o menino para Itamar e ele... Ausente. Deputado Chico Leite. Não. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Como nós vamos nessa? Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Não. Deputada Jaqueline Roriz. Não. Deputado Leonardo Prudente. Não. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Não. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Rádio Massur. Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Sim. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima. Ausente. Está dividido. As religiões. Sim, o líder está pedindo. Sim. Wilson Lima. Deputado Alírio Neto. Sim. O veto total ao projeto de lei 2.392/2006 foi mantido por 9 votos sim, 7 não e 8 ausências. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura do próximo item da pauta, item número 11. Item número 11, apreciação do veto total ao projeto de lei número 2.451 de 2006, mensagem número 1207, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a exigência de licença para funcionamento aos estabelecimentos que executam as atividades que especifica, altera a lei específica, altera a lei número 2.340 de 12 de abril de 1999, que cria na estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal a Coordenadoria de Seguros do Distrito Federal e a Central de Compras do Governo do Distrito Federal e da outras providências. Questão de ordem. Solicito o deputado... Presidente. Questão de ordem, deputado Leonardo Prudente. Só uma questão de ordem. Gostaria que há um acordo, inclusive já com a liderança de governo e também o próprio governo, para que esse veto seja destacado por artigos. São 4 artigos, sendo que o 3º e o 4º dizem respeito apenas à publicação e à revogação das disposições em contrários.
E o encaminhamento seria pela derrubada dos artigos 1º, 3º e 4º e pela manutenção do artigo 2º. E no momento da discussão, eu explicaria as razões pela manutenção e pela derrubada. Deputado Leonardo Prudente, após a leitura do relatório, aí Vossa Excelência faz o destaque logo em seguida. Pede o destaque, nós faremos caso a caso. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Milton Barbosa, pela Comissão de Constituição e Justiça, para a leitura do relatório. Senhor presidente, vou ao final do relatório. Há que se ressaltar que a matéria extrapola as lindes da reserva de competência local, uma vez que estabelece nova exigência em procedimentos licitatórios, invadindo a competência privativa da União, conforme previsto no artigo 22, inciso 37 da Constituição Federal, quando prevê tratamento diferenciado das empresas com sede no Distrito Federal. Assim, o chefe do Poder Executivo conclui que o projeto em exame padece de vício de inconstitucionalidade formal na medida em que representa interferência em atividade de cunho estritamente administrativo. Essas considerações que entendemos indispensáveis à deliberação desta Casa sobre o veto em questão. Em discussão. Presidente. Deputado Leonardo Prudente, questão de ordem de Vossa Excelência destacasse os artigos 1º, 2º, 3º e 4º para que a apreciação do veto possa ser feita por artigo, dentre os quais, como já há acordo com a liderança de governo pela manutenção do artigo 2º e pela derrubada dos artigos 1º, 3º e 4º, gostaria que Vossa Excelência encaminhasse desta forma esse veto. Acatada a sua questão de ordem, então iremos iniciar pela votação do artigo 1º. Nós poderíamos votar então o artigo 1º, 3º e 4º pela derrubada, conforme Vossa Excelência disse que há acordo, e em seguida aquele que será mantido. Perfeitamente. Então, iniciamos a votação em destaque, em separado dos artigos 1º, 3º e 4º, pelo processo nominal, aliás, ostensivo processo nominal, votação ostensiva processo nominal. Aqueles que votarem sim, estarão votando pela manutenção do veto, e aqueles que votarem não, pela rejeição do veto aos artigos 3, 4, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura. Chamada nominal dos deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas, não. Deputado Benício Tavares, deputado Benício Tavares, não. Deputado Berinaldo Pontes, ausente. Deputado Brunelli, não. Deputado Capo Patrício, deputado Capo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite, não. Não. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, não. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, não. Deputado Leonardo Prudente, não. Deputada Luzia de Paula, não. Deputado Milton Barbosa, não. Deputado Paulo Roriz, não. Deputado Paulo Tadeu,
Ausente. Deputado Pedro Passos. Falei isso para ele. Ausente. Deputado Rádio Massur. Não. Deputado Regufe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Não. Deputado Rony Nemer. Não. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima vota. Não. Deputado Alírio Neto. Não. Não. Aí chamou a missão dessa, chamou o Eduardo. Isso aqui, condição e tal. Não vale ter, se deixar de todos. 16 não. O veto aos artigos 1º, 3º e 4º do veto total ao projeto de lei 2.451/2006 foram rejeitados por essa casa por 16 votos não, 8 sim. Passamos à votação do artigo 2º Só uma correção, senhor presidente. do projeto. 8 ausências. Oi? 8 ausências, não? 8 ausências, é verdade. Desculpa. 8 ausências. Foi eu que falei errado, realmente. Passamos então ao destaque do artigo 2º do projeto do veto total ao projeto de lei 2.451 de 2006, que será votação, teremos uma votação no ostensiva processo nominal. Só para efeito de encaminhamento, senhor presidente. Pode falar, pela deputado. bancada do PFL, o encaminhamento é pela manutenção deste artigo. Muito bem. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto, aqueles que votarem não estarão votando pela rejeição do veto. Solicito ao deputado Charles que faça a leitura nominal, chamada nominal dos deputados para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Sim. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, ausente. Está aqui? Cabo Patrício? Não? Sim? Sim ou não? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Dr. Charles? Sim. Deputada Érica Cocai? Deputada Érica Cocai? Ausente. Deputada Érica? Sim. Deputada Jaqueline Roriz? Sim. Deputado Leonardo Prudente? Sim. Deputada Ailton Gomes? Sim. Sim. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Milton Barbosa? Sim. Deputado Paulo Roriz? Sim. Deputado Paulo Tadeu? Ausente. Deputado Pedro Passos? Ausente. Deputado Rádio Massur? Sim. Deputado Regufe? Sim. Deputado Rogério Ulisses? Sim. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Wilson Lima? Sim. Deputado Alírio Neto? Sim. O veto ao artigo 2º do projeto de lei 2.451/2006 foi mantido por 19 votos sim e 5 ausência. Solicito então ao deputado Dr. Charles que faça a leitura do item 12 da pauta de hoje. Item 12. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2.472 de 2006, mensagem número 1107, de autoria da deputada Ibelize Long, que disciplina a participação de entes privados no processo de regularização de parcelamentos do solo em terras particulares no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Solicito ao deputado
Solicito ao deputado Ailton Gomes que faça a leitura do relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 2472 de 2006, que disciplina a participação de entes privados no processo de regularização de parcelamento do solo em terras particulares no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Essas são as considerações que entendemos indispensáveis à deliberação desta Casa sobre o veto em questão, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será ostensiva a processo nominal. Aqueles que votarem sim estarão votando pela manutenção do veto, aqueles que votarem não pela sua rejeição. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça chamada nominal para a votação. Deputado Aguinaldo de Jesus. Ausente. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Batista das Cooperativas. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Brunelli. Deputado Brunelli. Ausente. Deputado Capo Patrício. Deputado Capo Patrício. Ausente. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Como vota a deputada Érica Cocai? Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Milton Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Ausente. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Rádio Massu. Sim. Deputado Regufe. Sim. Deputado Rogério Ulisses. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Alírio Neto. Sim. Veto total ao projeto de lei número 2.472 de 2006 foi mantido por 16 votos sim e 8 ausências. Solicito ao deputado Dr. Charles que faça a leitura do item número 13 da pauta. Item 13. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 2.484 de 2006, mensagem 307, de autoria da deputada Ivelise Long, que altera a lei 3.896, de 21 de julho de 2006, que especifica e dá